Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco com textos humorísticos e textos irônicos. Mas antes de nós iniciarmos, temos alguns avisos a dar. Gostaria de informar que todas as atividades que são enviadas para vocês, elas têm que ser feitas até a sexta-feira, dia 7, e enviadas para nós até meia-noite. Quando for meia-noite, ela fecha e não há mais condição de se abrir essa atividade, ok? Então, eu vou dar uma diminuídazinha aqui na tela, tá? E nós vamos para a nossa videoaula, tá? No começo, nós vamos trabalhar com textos humorísticos e textos irônicos, mas para isso, nós vamos entender um pouquinho o que é humor e o que é ironia, tá? Essa é a nossa 10ª aula e nós vamos a ela. Bom, os textos humorísticos, existe uma diversidade imensa, um universo imenso de linguagens, de figuras, de finalidades para o texto propriamente dito. Entretanto, o humor, ele tem sido muito amplamente utilizado em algumas propagandas, em algumas tirinhas, em algumas charges, tá? E isso nós vamos entender um pouco como o humor, ele vem através do nosso texto. Ele tira um pouco do peso do nosso texto, trazendo uma ideia, né? Uma ideia engraçada a todo o contexto. Entretanto, algumas ideias, elas precisam que você tenha um conhecimento antes de alguns assuntos. Por exemplo, vou chamar de Almir. Almir é tão alto como um tamborete. Então eu estou usando um termo que é irônico, tá? Eu estou usando de ironia para dizer que ele é baixinho, tá? Armando é uma figura fictícia, tá certo? Então vamos lá. Em determinados textos, o humor ele não está totalmente explícito, não está na cara. Ele precisa que você entenda e considere o seu sentido literal, sentido mesmo ao pé da letra, tá? Há ocorrências em que ele é retratado com o objetivo de colocar diante do leitor uma crítica, tá certo? Principalmente quando estão ligados a alguma coisa relativa à política, tá certo? Como é o caso de alguns cartoons e como é o caso de algumas charges, tá? Então nós vamos os primeiros textos, né, humorísticos, que são as piadas e anedotas. Piada, ela representa uma sequência de ações em que o desfecho baseia-se no que é engraçado, tá? Em que o final vai deixar uma mensagem engraçada para quem lê. Temos aqui um candidato a governador sobe no palanque e diz: neste bolso nunca entrou dinheiro do povo. Aí grita uma pessoa que assistiu o comício: a calça é nova, hein, pilantra? Por que isso? Por que é engraçado, torna-se engraçado essa piada? Em função da ironia. Porque a maioria dos políticos do nosso país, infelizmente, não tem uma preparação ética para tratar com o dinheiro e eles terminam usurpando esse dinheiro. Então isso é comum, já virou uma coisa muito no nosso dia a dia comum. Então, alguns candidatos já são bem conhecidos e a gente tem visto aí na televisão em que eles julgam os candidatos sujos, sujam aqueles que também são sujos. Então é o sujo falando do mal lavado, tá? Então é isso que traz essa ironia que a piada traz. É uma calça nova, hein? Essa é a parte irônica da coisa, tá? Vamos aqui a outra. Se você está se sentindo sozinho, abandonado, achando que ninguém liga para você, atrasa um pagamento, né? Que aí já vem a ligação. Quem sabe do que eu estou falando são aquelas pessoas em que tiveram dificuldades financeiras e
estão recebendo ligações de São Paulo, São Paulo, né? Estão recebendo ligações para cobrar. Então, assim, se você estiver se sentindo sozinho, atrasa uma conta que no instante uma pessoa liga para você para lhe cobrar, tá? Vamos a outra. Doutor, como eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. Ah, eu vou ter que fazer isso, né? Vou ter que virar a cabeça assim, ó, quando me oferecer comida, não quero, tá? Aí está a graça da piada, é o tom irônico que é levado ao contexto geral do texto, tá? Nós vamos ver agora algumas tiras humorísticas de alguns desenhistas, de pessoas que a gente já conhece no nosso dia a dia aí. As tiras humorísticas, elas são o quê? É uma historinha em quadrinho, tá? Na qual ela junta a linguagem que nós chamamos de coloquial, não verbal, e a linguagem da norma culta da nossa língua, tá? A linguagem verbal e a linguagem não verbal também, tá? Essas falas dessas personagens sempre estão sendo colocadas dentro de balõezinhos ao lado dos personagens, tá? Como nós vemos nessa tirinha do Garfield aí, de Jim Davis. Garfield, o abridor de latas quebrou? O abridor de latas quebrou, não se preocupe. Estou preparando para uma emergência dessas. Estou preparado para uma emergência dessas. Isso é um maçarico, sai de perto da lata. Você vai perceber que nessa tirinha do Garfield, nós temos uma curiosidade. O dono do Garfield, ele fala. Aí, o balãozinho que está aí, ele está indicando a fala do personagem. Como o Garfield não fala, ele é um animal e ele não fala, mas ele pensa, e esse pensamento está explícito aqui quando o balão já não é em forma de balão, mas assim de uma nuvenzinha, e vem essas bolinhas assim, ligando o pensamento do Garfield, tá? Uma outra tirinha muito conhecida é a de Maurício de Souza, tá? A da Turma da Mônica. Então nós temos uma aqui de uma conversa de Cebolinha e de Mônica. Cebolinha, se você parar de me xingar, eu não bato mais em você e ainda lhe dou um beijo. Sua gorducha, baliguda. Por que ele está fazendo isso? Por quê? Porque ele não quer levar o beijo da Mônica, ele quer que ela pare de bater nele. Aí o que é que ele faz? Continua xingando ela. Ele prefere apanhar do que dar um beijo na Mônica. Está aí a parte irônica e engraçada das tirinhas humorísticas, tá? Nós temos também dentro desse meio as charges. O termo charge, ele vem do francês charger, que significa carregar, exagerar, tá? Aumentar. Elas têm o objetivo de criticar com algum fato polêmico ligado ao nosso dia a dia, à nossa sociedade, à comunidade em que nós estamos inseridos, tá? Retratando um ponto de vista do autor para com esta situação que está acontecendo, tá? Então vamos lá. Rápido, rápido, dona. Passa a bolsa, senão eu espirro. Veja, a charge está falando dessa questão do coronavírus, tá? Que virou arma, né? Passa a bolsa, senão eu vou espirrar na senhora. Então, fatalmente, ela vai pegar o corona se eu espirrar, se ele também estiver com o corona. Então, essa charge, ela traz uma brincadeira, mas uma brincadeira que trata de um tema muito polêmico. Há alguns anos atrás, tinha um maníaco no Carnaval de Olinda que estava injetando alguma coisa parecida com sangue nas pessoas, dizendo que estava com HIV. Então, assim, é um tipo de situação em que a sociedade ela não está preparada para passar, tá? Vemos outra. Você tem que usar o nariz dentro da máscara, para dentro da máscara. Como se Pinóquio tem um nariz desse tamanho em função das mentiras.
que ele fala o seu personagem, o personagem Pinóquio, ele é bem conhecido porque cada vez que ele mente, o seu nariz cresce. Então, impossível colocar o nariz do mentiroso dentro da máscara. Essa seria a ideia da charge. Bom, pessoal, nós temos ainda uma atividade, eu vou aumentar aqui a tela, tá? A atividade, ela vai ser no formulário do Google Forms, eu vou enviar logo em seguida do vídeo, mas essa atividade se faz necessário que você assista o vídeo da aula. Caso não assista o vídeo da aula, você não vai conseguir fazer a atividade tal qual ela está sendo proposta, tá? Cada quesito vale uma distribuição entre 2 pontos, tendo em vista que meio ponto é por você entregar a atividade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês assistam o vídeo e façam a atividade, tá? Nós estamos nos esforçando para tentar trazer para vocês o melhor dentro dessa dificuldade que nós temos da pandemia. Fiquem com Deus, até a próxima.